meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Fute. Eu estou ao lado aqui do meu grande amigo Ramon Araújo. Eu sou o Léo Abrantes e estamos aqui para a nossa 22ª edição, Ramon. Estamos indo longe, né, Léo? Já chegando aí na 25ª. Na 30ª. E daqui e assim por diante, né? O podcast Mais Fute sempre ganhando cada vez mais campo aqui nas plataformas. E claro, mais uma vez reunidos, né? Hoje na quarta-feira, diferente do tradicional, que é na terça, mas isso tem um motivo especial, né, Léo? Com certeza. Hoje o programa é muito especial. Temos uma entrevista especial com Vinícius Xavier, auxiliar técnico que agora saiu do Botafogo da Paraíba. A gente vai conversar um pouquinho aqui com ele. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, bom dia, Léo. Bom dia, Ramon. Primeiro, prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco. Pedir desculpas também, né? Tô nessa conversa com vocês há um tempo, mas realmente essa fase final é uma fase que desgasta bastante. A gente demanda muito tempo para trabalhar, então fica um pouco mais complicado de ter esses compromissos, mas agradeço e espero que a gente possa ter um papo bem bacana e bem produtivo aqui hoje. Com certeza, com certeza. Lembrando, que o podcast Mais Fute está disponível em várias plataformas, seja no YouTube, seja no Spotify, no seu agregador de podcast favorito. Então basta pesquisar podcast Mais Fute para você ouvir todos os nossos episódios aí. A gente sempre falando muito sobre futebol de uma maneira moderna, uma maneira mais tranquila. Trazendo tática e reverência e, claro, sempre desbravando aí as plataformas, né? Sempre. Que tiver de plataforma, a gente tá entrando aí, que é pra você acompanhar a gente. Sempre uma análise muito boa e sempre uma análise muito moderna sobre o nosso futebol, viu? E a oportunidade também de entrevista, a gente sempre tá trazendo aqui personagens interessantes, né? Com certeza, com certeza. Bora começar? Vamos embora. Já trazendo aqui de volta o Vinícius. Prazer aqui estar falando com você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E assim, vamos começar primeiro, né, sobre a sua história dentro desse esporte, dentro do futebol. A gente estava conversando aqui, falando que você estudava na Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Você é mineiro. E você estudava Educação Física e começou no futebol, né, muito por um projeto da própria universidade. Como foi essa sua entrada no futebol e como você também começou a gostar dessa parte tática, né? Você trabalhando agora como auxiliar técnico, a tática é o seu melhor amigo. Exatamente. Então, Léo, como a gente estava conversando um pouco aqui antes da gente começar, né? Eu particularmente sou um cara que valorizo muito o incentivo à educação, o incentivo às universidades federais, porque eu realmente sou fruto de um projeto da Universidade Federal. Foi graças a um projeto de extensão que eu consegui começar a minha prática ali, né? Desde muito cedo. Eu tenho uma história um pouco diferente, assim, né? De algumas pessoas que trabalham em comissão técnica, porque eu não fui jogador de futebol, não fui jogador profissional. Jogava ali, né, na peladinha ali, mas jogava um futebol amador, mas nada muito sério. E aí, antes de entrar na faculdade, né, eu já sabia que existia um projeto de futebol dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, que é em Minas, a UFJF. E aí, sabia que se eu entrasse na faculdade, eu teria uma oportunidade de pelo menos ter um primeiro contato com o futebol ali, né, de maneira um pouco mais séria, assim, né, que é esse projeto. Para explicar, é um projeto de extensão que existe na universidade, onde o projeto, né, na verdade, ele dá oportunidade tanto para surgimento de talentos como atletas, né, de Juiz de Fora e região ali em Minas, quanto para surgimento de profissionais, né. A gente que estuda lá na faculdade, a gente tem a oportunidade de já ter um contato inicial. Na época que eu entrei, existia um grupo de estudos de futebol. Eu não sei como que está hoje em relação ao grupo de estudos, mas é um grupo que sempre debatia sobre tática, sobre o jogo. A gente trazia artigos, discutia sobre preparação física, sobre a parte técnica, a parte tática. E aí, dentro desse grupo de estudos, assim, no primeiro ano que eu entrei, né, em 2016, já comecei a fazer parte, já tenho uma certa influência ali. Comecei sempre a estar presente no projeto, né? E aí recebi um convite para participar da comissão técnica do projeto de extensão, que na época disputava o Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro da segunda divisão do Sub-15, Sub-17. Então, em 2016, eu entrei. Em 2017 foi quando eu participei efetivamente, né, como membro de uma comissão técnica. E aí ao longo do projeto, né, fui participando, passando por outras categorias, Sub-13, tive a oportunidade também de trabalhar em categorias menores como Sub-8, Sub-9, até que
Em 2019, né, no final de 2019, começou a surgir a possibilidade de uma parceria com um clube da cidade, que é o Tupinambás. O Tupinambás, na época, tinha acabado de ter um acesso à primeira divisão do Campeonato Mineiro. E aí, na categoria de base, a Federação Mineira de Futebol começou a exigir até uma parceria com um clube. Na verdade, começou a exigir que existisse um clube profissional para você disputar a categoria de base. Então, a UFJF, naquele momento, fez uma parceria com o Tupinambás para a gente poder continuar disputando o Campeonato Mineiro de base. E o Tupinambás também começar a ter uma categoria de base ali para começar a ter um incentivo a isso na cidade. E aí, no final de 2019, no final de 2018, na verdade, foi quando começou a pré-temporada para o Campeonato Mineiro Profissional do Tupinambás em 2019. Inclusive o treinador era o Felipe Surian. E aí eu pedi, na verdade, ao meu professor na época, que era o Marcelão, professor de futebol, uma oportunidade de estagiar na equipe profissional do Tupinambás. E aí ele falou que ficou de ver isso, ficou de ver a possibilidade da gente participar do projeto de fato, né? E aí, na época, o Alberto Simão, que era o gestor lá do clube, ele aceitou prontamente. Na época, entrou como estagiário eu com mais 4 alunos do projeto, né? Inclusive um deles estava trabalhando aqui também no Botafogo, que é o João, preparador de goleiros. E aí a gente começou a participar, fez parte de toda a pré-temporada, de todo o Campeonato Mineiro. Foi quando o Tupinambás chegou, inclusive, às quartas de final do Campeonato Mineiro. E aí, nesse ano, eu recebi o convite para ser propriamente treinador da equipe Sub-15 do Tupinambás, que é o clube que existia a parceria lá com a FJF. E aí, nesse ano, a gente já assumiu, a gente conseguiu um acesso para a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Na época, era um acesso conjunto, né? Somava a pontuação do Sub-15 com o Sub-17. Eu era o treinador do Sub-15 e o Vanderlei Tavares era o treinador do Sub-17, a gente conseguiu esse acesso. Então, basicamente, a minha carreira começou por conta do projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, da UFJF. Todo esse caminho foi traçado através de lá e, graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade, né, de estar numa equipe profissional do nível, estava, né, no nível do Botafogo, mas de estar rodando nessas equipes, né, muito por conta de um projeto, de um incentivo que teve lá atrás de uma universidade federal. Então, basicamente e aí, pelo que você falou, foi justamente na equipe lá do Tupinambás, né, que Isso. você teve o primeiro contato com o Felipe Surian. Fala um pouco como é que foi aí essa parceria de vocês, né, que estão juntos aí, sempre caminhando aí pelos os clubes juntos. Como é que foi que conectou essas ideias aí? O que é que o Felipe Surian viu que decidiu aí perseguir esses caminhos junto contigo? Então, na verdade, assim, o que aconteceu foi que na época eu entrei como estagiário, né? E assim, eu sempre tive uma coisa muito comigo de, independente do que eu fosse fazer, eu queria fazer aquilo bem feito, né? Na época o estágio não era remunerado, mas pra mim não existia maior pagamento pra mim naquela época do que estar no meio de profissionais, de enfrentar equipes do nível de Cruzeiro, de Atlético, de América Mineiro, de estar presente com profissionais como o Felipe Surian também, aprendendo na prática ali. E aí, na época, era estagiário bem, assim, de ajudar em tudo mesmo, de ajudar o que precisasse. Se precisasse pegar a bola, a gente ajudava. Se precisasse ajudar no aquecimento, a gente ajudava. Se precisasse de ter uma influência também na parte técnica e tática, se houvesse alguma pergunta. Claro que na época a influência não era como é hoje, né? Como eu sou auxiliar, eu era apenas um estagiário, mas as poucas vezes que perguntava alguma coisa, acredito que eu conseguia agregar um pouco ali. E aí, em 2019, ele tinha um auxiliar que foi jogador de futebol também, é um ex-jogador, que era o Osmar na época. E aí eles saíram do Tupinambás naquela época, foram pro Joinville. E a gente manteve o contato, bem pouco assim, mas como eu sempre tentei ser muito proativo, ajudar no que precisasse, nas viagens também com o clube lá. E aí, em 2020, o Felipe assumiu a Portuguesa do Rio na Série D, no final de 2020, naquela época de pandemia, né? E o auxiliar dele, na época, que era o Osmar, ele decidiu a largar o futebol profissional, decidiu a empreender no ramo do esporte também, mas decidiu sair dessa vida profissional, porque é um ramo muito incerto, né? Um ambiente bem instável, ele decidiu sair, e aí o Felipe precisava de alguém com ele. E aí ele me convidou, ele me mandou mensagem, falou: pô, Vinícius, quer vir ficar comigo uma semana aqui, me ajuda aqui, eu acho que o Osmar vai vir depois, vem aqui, fica comigo uma semana, me ajuda aqui. E aí, na época, eu fiquei bem empolgado, né? Já arrumei as malas ali, tava em casa já há um tempo lá na minha cidade.
E aí fui para ajudar ele uma semana, aí foi ficando uma semana, 2. Aí eu acredito que nessa época, assim, eu consegui mostrar um pouco mais para ele do que eu tinha, né? De conhecimento, em ajudar em planejamento de treino, em análise de adversário. E essa 1, 2 semanas foi se transformando em um mês, aí a gente renovou pro Carioca do ano seguinte, foi quando a gente teve uma campanha muito boa. E estamos aí até hoje, graças a essa primeira semana que ele me convidou a ficar lá, eu acredito que eu consegui mostrar alguma coisa para ele e a gente tá aí até hoje nessa parceria. Você falou da Portuguesa, e a Portuguesa também é um desses cases de sucesso que está acontecendo aí no futebol brasileiro, né? De muitas vezes uma equipe de um estado muito forte, como é o caso do Rio de Janeiro, da Portuguesa, mas também em outros estados, como é em São Paulo, como é o São Bernardo, como também agora a gente teve a Água Santa chegando na final do Paulista. A Portuguesa é um desses casos de sucesso e eu diria que também que o fato dele aliar essa necessidade de evoluir dentro do cenário estadual, junto com a base de novos treinadores, como é o caso do Surian e de você. Você acha que esse é um caminho que as equipes têm que tomar? Você acha que é uma das melhores maneiras para isso acontecer? Sem dúvida, Léo. Assim, a gente até estava conversando um pouco aqui, né, antes de falando sobre essa profissionalização no futebol. E a Portuguesa, sim, é um case de sucesso. E assim, eu falo sucesso porque sucesso é relativo e não necessariamente o sucesso você vai demonstrar nos 2, 3 primeiros anos ali. Você vai demonstrar uma evolução. Eu acredito que sucesso no futebol é você demonstrar constância e evolução. E a Portuguesa tem feito isso. Em 2021, que foi nossa segunda temporada lá, no nosso segundo trabalho, mas o primeiro trabalho começando desde a pré-temporada, porque 2020 a gente assumiu, mas já com a equipe já numa fase final de campeonato da Série D. E aí 2021 foi quando a gente conseguiu fazer uma pré-temporada desde o início. E aí a Portuguesa tentando dar todas as condições, contratando os jogadores corretos ali, pagando um salário adequado para a divisão, tentando se organizar, tendo uma gestão um pouco mais profissional. Foi quando a gente conseguiu chegar à semifinal do Campeonato Carioca. E acho que não tem outro caminho, cara. O futebol está passando por um processo realmente de necessidade de profissionalização, tanto que a gente vê que esses clubes que tentam se organizar mais, a dar valor realmente aos profissionais que estudam, aos profissionais que querem fazer algo um pouco mais sério, algo sério na verdade, né? Esses clubes têm tido um pouco mais de resultado, né? A própria Portuguesa já está batendo na trave na Série D por alguns anos seguidos. A gente sabe que uma hora vai chegar um momento da Portuguesa, muito por conta dessa profissionalização, dessa tentativa de melhorar e valorizar os profissionais que têm estudado, têm buscado melhoria dentro do esporte. Não vejo outro caminho, não. Pô, fantástico. Agora falando um pouco da chegada de vocês aqui em João Pessoa, né? Quando vocês chegaram aqui para assumir o Belo no início da Série C, o cenário é um pouco até, inclusive a gente comentava, né? Um pouco, seria até... Eufemismo. Um eufemismo, né? Porque realmente era um cenário caótico, né? O presidente tinha acabado de renunciar, assumir um outro presidente, né? Um treinador já tinha sido anunciado. Depois, quando o novo presidente assumiu, vocês foram anunciados, né? Você juntamente com o Felipe Surian. E aí eu queria saber como é que foi essa chegada aqui, né? Como é que era o cenário ali do Botafogo quando vocês encontraram, né? Como é que foi lidar com esse ambiente? Então, cara, eu e o Felipe, a gente conversa muito sobre isso, sabe? Sobre as decisões que a gente vai tomar em relação à carreira, ao clube que a gente vai ir quando existe mais de uma proposta, né? E aí, quando surgiu a proposta do Botafogo, até existiam outras propostas, só que a gente conversou muito, cara. Mesmo sabendo de todo o cenário que existia aqui, a gente particularmente, cara, a gente acredita muito no nosso trabalho, sabe? Então, por mais que todo o ambiente em volta influencie, a gente acredita muito que o trabalho de campo é muito importante e pode mudar um ambiente que existe, sabe? Mudar um cenário. E quando surgiu a possibilidade de vir para o Botafogo, a gente sabia de toda a situação, de um treinador que já havia sido anunciado e tal. Claro que isso gera uma preocupação, né? Para a gente não entender exatamente tudo que se passa. Mas desde o início, quando teve a proposta, a gente conversou da possibilidade de vir para cá e a decisão deveria ser essa por conta da gente acreditar que a gente poderia mudar esse cenário e acreditar também no potencial do clube do Botafogo, né? O Botafogo, a gente fala, é um clube grande, talvez para muita gente aí no cenário nacional não entenda isso, mas a gente sabe que o Botafogo é um clube muito grande, é um clube de massa, como a gente estava conversando aqui, né? E essa mudança, né? Quando a gente veio, a gente sabia que poderia haver algumas mudanças no elenco. A gente foi dado uma certa credibilidade para a gente poder
indicar algumas peças, alguns atletas que a gente conhecia, a gente sabia que poderiam mudar. Alguns atletas que estavam aqui também, né? A gente sabia que poderiam nos ajudar, mas principalmente por a gente querer trabalhar num clube de massa como o Botafogo e saber que a gente poderia ter essa possibilidade de montar, trazer algumas peças para formatar o elenco. E a gente tomou muito essa decisão por isso, e a gente sabia que com o trabalho junto com a diretoria, obviamente dando essa credibilidade para a gente poder trazer algumas peças e manter algumas que a gente acreditava que poderiam nos ajudar, foi o motivo da gente aceitar o convite. E um dos destaques depois do Campeonato Paraibano para essa Série C foi a chegada de muitos jogadores, até mesmo muitos jogadores chegando durante a competição. Como foi essa análise de mercado para trazer esses jogadores? O que vocês levaram de critério e o que foi relevante para vocês, de fato, acertarem com alguns jogadores? Então, cara, assim que a gente fechou, né, que a gente aceitou a proposta do Botafogo, que a gente veio, a gente já começou a analisar o elenco do Botafogo, entrando em contato com o Thiago, né, que era o analista aqui do clube, e também conversando com os diretores do clube, né. A gente sabia que algumas peças já iriam sair, era a decisão da diretoria, e quando a gente sabia dessas peças que iriam sair, a gente começou a já entender um pouco mais qual eram as peças que a gente deveria repor, quais eram as posições que a gente precisaria trazer, né? E a gente já começou a pensar nos nomes, a gente tem um banco de dados, e a gente tem alguns atletas também que a gente trabalhou, que a gente confia. E aí a gente sabia que chegando aqui alguns atletas já seriam dispensados, e não foi nem muitos, alguns, na verdade a maioria não foi nem decisão nossa em relação às dispensas, foi uma decisão mesmo de trocar, porque realmente era um ambiente que talvez precisasse de fato dessa troca, né? E aí a gente começou a pensar, por exemplo, na posição de volante ali, né? Na época existiam muitos atletas, mas a gente sabia que haveria algumas dispensas, e a gente já tinha, por exemplo, o nome do Netinho em pauta, né? Um atleta que a gente tinha trabalhado já e a gente confiava muito. Então, basicamente foi isso. A gente começou a analisar os jogos do Botafogo, a gente conversou com a diretoria, conversamos com o analista que sabia de algumas carências, e aí com essa análise e através do nosso banco de dados, com alguns atletas que a gente já trabalhou também, a gente começou a ter essa montagem de elenco aí. E obviamente também com a credibilidade de trazer algumas peças com a credibilidade da diretoria, né? Porque não adiantava nada a gente querer trazer algum atleta e a diretoria quisesse outro. Então, acredito que essa possibilidade de trazer alguns atletas da nossa confiança, alguns que a gente nem tinha trabalhado, mas que a gente sabia que tinha qualidade para estar aqui, acredito que isso fez bastante diferença também. Uma das principais, assim, que a torcida mesmo questionava durante a temporada era a chegada de um camisa 9. Sempre estava no radar de vocês trazer algum camisa 9, que depois veio a ser o Pipico também, e o Danilo Mariotto também foram peças importantes. Sempre estava no radar de vocês trazer esse camisa 9. O camisa 9, aquele mais tradicional, sempre foi nos planos do Botafogo? Cara, assim, eu particularmente acredito que um elenco ele pode ser formado por peças heterogêneas, né? Então, não necessariamente precisam ser o cara da mesma posição ali, um camisa 9, por exemplo, com a mesma característica. E a gente, assim, a gente tinha um atleta que a gente sempre confiou no potencial dele, que é o nosso atacante começou a temporada, né, que era o Bruno Paraíba. A gente sempre acreditou muito que ele poderia nos ajudar, e ele, assim como ele nos ajudou demais, ajudou muito. E a gente também, enquanto profissional do futebol, a gente precisa ter uma visão um pouco diferente da torcida, assim. A gente estuda para realmente saber o que a gente precisa no elenco, o que o futebol é necessário hoje em dia, né? E assim, uma das coisas que a gente tinha pautado desde o início, que a gente precisava na Série C, era um time que pressionasse muito forte, que estivesse marcando alto o tempo todo, que nas transições defensivas fosse muito eficiente. E o Bruno era um atleta que nos ajudava muito nisso, né? Um atleta que sempre ajudou muito nessa pressão, e não necessariamente ele se resume a isso, porque eu sinto que muita gente começou a resumir o Bruno a isso, né? Um atleta que só pressiona, um atleta que só corre, que só ajuda sem bola, e não é isso. Às vezes o atleta passa por fase também, é um cara que, se com o tempo a gente tinha certeza que ele iria nos ajudar também, né, ofensivamente, e com essa questão de fazendo gol, ele nos ajudou muito ofensivamente, mesmo sem fazer gol. Às vezes para a torcida fica um pouco marcado o fato do atleta não fazer gol, né? Sim. Mas em relação ao camisa 9, a gente acredita que é importante ter atletas de característica diferente. Então, existem camisas 9, né,
que vai ser um cara que não vai te ajudar tanto defensivamente, vai ser um cara que não vai te ajudar tanto no jogo sem bola, mas é um cara que talvez no jogo aéreo ele te ajude, no cruzamento que você consegue encontrar ali. Então, assim, essa questão de ter peças heterogêneas, até atletas diferentes dentro da mesma posição também é importante, porque às vezes num jogo que você... Só para te dar um exemplo. Imagina que você está num jogo que você consegue ter a posse, você consegue dominar o seu adversário, você consegue ficar muito com a bola no campo do adversário e você consegue realizar muitos cruzamentos. E aí, talvez esse jogo seja um jogo que você precisa de um camisa 9 mais definidor, um camisa 9 que seja realmente da última bola ali, o cara que seja eficiente em um toque. Mas vai ter jogo que você não está conseguindo ficar com a bola, vai ter jogo que você está precisando pressionar, você precisa defender bem, você precisa de um cara rápido para puxar contra-ataque, então talvez nesse jogo você precise de uma outra característica. Então, o que a gente pensava no grupo aqui era ter atletas com características diferentes em alguns aspectos, porque cada jogo pede uma coisa. É até interessante isso. Eu tenho um exemplo claro na minha cabeça de um camisa 9 que fazia muito isso, que era o Giroud, né? O Giroud, na Copa do Mundo de 2018, apesar dele não ter feito gols naquela Copa do Mundo, né? Ele tinha um trabalho fascinante, mas ele tinha né? um trabalho fantástico, assim, taticamente falando, para aquela França ali especificamente, o trabalho do Giroud foi fantástico. Assim. Até mesmo... Segurar a bola, às vezes fazer parede, Até né? mesmo o Gabriel Jesus, ele tem um estilo bastante, assim, ele não é um clássico, ele não vai te dar 30 gols numa temporada. É porque, às vezes, é característica mesmo, é como o Vinícius falou, às vezes você precisa dessa variação dentro do elenco, você precisa ter essa versatilidade de atletas, né, dentro do plantel, até mesmo para favorecer mudanças táticas, né, Léo? A gente conversava muito isso durante todo o período da temporada do Botafogo, que a capacidade de adaptação que o time tinha em certos jogos, né? Jogos que o Belo precisava realmente ter um posicionamento mais defensivo. Eu acho que, por exemplo, uma das partidas mais difíceis que o Botafogo ia ter na temporada foi a partida contra o São Bernardo lá dentro. E a postura do Belo foi realmente trazer mais o contra-ataque como opção. Que já foi diferente, por exemplo, da postura que o Belo teve, eu vou citar aqui o exemplo, né, do jogo contra o Operário na primeira rodada, que foi uma equipe completamente ofensiva, pressionando a todo instante, tirando os espaços da equipe do Operário, enfim. E a gente elogiou bastante essa capacidade de variação, principalmente porque tinha algumas peças no plantel que favoreciam isso, né? Inclusive, toda essa discussão do camisa 9, a gente sempre batia aqui, né? Falava assim, cara, trazer um camisa 9 não necessariamente vai fazer com que o Botafogo faça mais gols, porque depende de outras questões. Um ponto importante, e aí eu queria até que você falasse um pouco agora, Vinícius, sobre o trabalho mesmo de auxiliar técnico, né? Porque a gente tá aqui conversando com você não é o treinador principal do clube, né? Exato. Que é o Felipe Senna, apesar de ter assumido o posto em algumas oportunidades durante a temporada. Mas fala pra gente um pouco, qual é o trabalho que faz o auxiliar técnico? Qual a importância do auxiliar técnico ali para dentro do desenvolver de qualquer equipe? Sim, então, o nosso trabalho acaba sendo muito importante para o treinador, porque a gente é uma cabeça pensante dele também, né? A gente precisa ser... Uma coisa que eu falo muito da função do auxiliar técnico, é que o auxiliar técnico não tem que ser aquele cara que vai concordar com tudo que o treinador fala. Então, não necessariamente ele tem que discordar de propósito também, mas o auxiliar técnico precisa passar para o treinador a visão dele, o que ele acredita estar vendo, porque o treinador não consegue ver tudo, ele não consegue dar conta de tudo. Isso tanto em relação à gestão de grupo, tanto em relação à função propriamente da parte tática ali, do planejamento de treino. Então, o auxiliar tem que ser essa cabeça que pensa também, às vezes até um pouco diferente do treinador, para passar um pouco essa visão dele. Mas basicamente a nossa função, né? Isso depende muito também da relação do auxiliar técnico com o treinador, sabe? Eu e o Felipe, a gente tem uma relação bem próxima de não ter medo de falar uma coisa com o outro, se precisar... eu acho que você tá errando nisso aqui. O Felipe falar comigo, pô, Vinícius, eu acho que isso aqui você deveria fazer diferente. Então a gente tem uma relação bem próxima em relação a isso. Então, basicamente, vou tentar falar de uma semana nossa de trabalho, por exemplo, né? Imagina que a gente tenha jogado no domingo e a gente tem um próximo jogo no sábado. Então, basicamente, durante essa semana, o que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar como que foi o nosso último jogo. A gente precisa analisar como que é o adversário. A gente precisa traçar estratégia para jogar com o próximo adversário. Então, a gente tenta analisar o que a gente fez de bom e de ruim na última partida. A gente tenta analisar o que o adversário faz de bom, o que o adversário faz de ruim, o que a gente pode explorar ali. E a gente tenta traçar estratégia em cima disso. Obviamente, a gente não trabalha sozinho. A gente tem toda a comissão técnica, o próprio... Botafogo, que existe um analista, né, que é o Thiago. Então a gente faz esse trabalho todo conjunto, tanto de análise da nossa própria equipe, tanto de análise do adversário. E aí
talvez o que difere assim um pouco mais o auxiliar técnico é que ele também ajuda na questão do planejamento do treino e de traçar estratégia para o jogo, né? Então, baseado no que a gente fez no último jogo e baseado no que a gente pode fazer no próximo jogo, a gente começa já a traçar a semana de treinos. E isso junto também com o preparador físico, fisiologista, porque também o treinamento em si, as pessoas falam muito da questão física, né? A parte física também acaba sendo um pouco de responsabilidade nossa, junto com o preparador físico. A gente precisa controlar tempo de treino, tempo de intervalo, número de estímulos, qual trabalho vai ser realizado em tal dia para o jogador. Ao mesmo tempo que ele se prepara, ele poder chegar fresco para o jogo, ele poder chegar descansado para o jogo. O jogador não pode treinar. Muita gente acha que tem que treinar 2 períodos todos os dias pro jogador. Acha que quanto mais treinar vai ser... Eu já vi muita reclamação de gente falando assim, pô, o Belo só treina de tarde, não sei o quê. Exato. Então, assim, até pegando esse gancho, é muito por isso, cara, que muita gente acha que quanto mais treinar vai ser melhor. Às vezes, o melhor é descansar. Então, assim, a gente tem os treinos nossos recuperativos também, então baseado, por exemplo, um treino que é comum, né? A gente realizar que é um treino recuperativo, mas é um treino também de aquisição em termos táticos, em termos técnicos, que é um treino de bola parada, por exemplo. Esse treino é um treino que desgasta um pouco menos fisicamente, até por isso que a gente deixa ele um pouco mais próximo do jogo. Então, assim, ali a gente consegue traçar muita estratégia, a gente ensaia as jogadas para fazer no jogo, trabalha a parte técnica também, da cobrança, enfim, do cabeceio, trabalha tudo isso, mas é um trabalho que desgasta um pouco menos e você consegue chegar mais descansado para o jogo. Então, assim, a gente tem... O auxiliar técnico ajuda em todas essas funções, de planejar, por exemplo, a gente tem também alguns treinos que desgastam menos, que são próximos do jogo, que é um treino, talvez um treino ali de ajuste defensivo, de questão de cobertura, de abordagem, treinos que desgastam um pouco menos fisicamente, mas a gente precisa decidir, essa semana é melhor a gente fazer um treino mais focado próximo do jogo nas questões ofensivas ou defensivas. A gente acha que nesse próximo jogo a gente vai ser mais dominante ou a gente vai ser mais dominado? A gente vai ficar mais com a bola ou menos com a bola? Então, toda essa questão de planejamento estratégico ao longo da semana e dos trabalhos que vão ser realizados, o auxiliar técnico tem que ajudar o treinador. E, assim, uma das coisas que eu falo muito com o Felipe, fala assim, Felipe, esse adversário aqui, eu acho que é um adversário que a gente vai conseguir ficar um pouco mais com a bola. E aí já a gente voltando à função do 9. A gente, talvez nesse jogo que seja melhor ter esse atleta com essa característica. E aí o Felipe fala assim, Vinícius, concordo. Ou então o Felipe fala assim, Vinícius, acho que não. Acho que aqui a gente vai precisar de tal jogador. E aí a gente faz esse debate. Então, assim, o auxiliar técnico é como se fosse de fato um treinador 2 ali. No final de tudo, quem vai tomar a decisão vai ser o treinador. Mas, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com o Felipe, então ele escuta bastante as coisas que eu falo, sabe? E, basicamente, é isso. Ajudar na questão do planejamento do treino, de traçar estratégia. E também a gente é um cara que talvez a gente tem... o atleta sente um pouco mais à vontade de falar com a gente. Então, quando a gente quer discutir alguma coisa, seja de comportamento, seja de questão tática mesmo, o atleta tem mais confiança de chegar em mim no treino, no jogo e falar, Vinícius, eu acho que isso aqui a gente deveria mudar, essa função aqui eu acho que eu não consigo realizar tão bem. E eu sou um pouco um filtro também disso, de todas as informações que chegam, tanto de comportamento disciplinar e tanto de parte tática também, parte técnica. Eu sou esse filtro para saber o que precisa chegar no Felipe ou não, porque eu também não posso passar tudo para ele. Tem coisas que às vezes eu preciso resolver sem chegar nele, porque ele tem problemas mais importantes para resolver. Então, basicamente, é essa função, meio que um treinador 2, e depende muito também dessa relação do auxiliar com o treinador. E a gente via muito também, né, o quanto o Botafogo apresentou em vários momentos da temporada uma intensidade, uma pressão na bola e também transição ofensiva também que o Botafogo exercia em muitos momentos, acelerar essa jogada com a bola. Essa é a visão que vocês têm sobre o futebol e também é uma visão muito moderna, assim. Como que vocês tentam trabalhar essa questão, principalmente num cenário novo, às vezes com jogadores que nem sempre foram habituados a isso desde sempre? Como é essa relação com a transição ofensiva, com as táticas mais modernas? Então, cara, na verdade, como eu te falei, né? A gente elabora a estratégia jogo a jogo, mas assim, todo treinador tem uma identidade, tem uma característica principal. E essa questão de estar pressionando o tempo todo, de perder a bola e pressionar, é uma característica já que o Felipe tem adquirido, que a nossa comissão técnica tem conseguido fazer nos clubes. A gente trabalha muito isso ao longo da semana de treinamento, também na pré-temporada.
E essa questão comportamental, a questão de posicionamento também. Então, assim, essa é uma identidade que a gente já tem. Tanto que na montagem do elenco a gente tenta trazer esses atletas que consigam fazer isso bem. Mas, obviamente, depende muito do jogo, né? Existe jogo que talvez você não possa pressionar o tempo todo. Às vezes você tá vencendo o jogo ali e se você pressionar você vai desgastar um pouco mais, porque é uma questão que também depende muito dessa demanda física. Então, dependendo do atleta que você tem em campo ali ou no elenco, você não consegue fazer isso o tempo todo. Tem jogador... E dependendo também do jogo, você tá vencendo o jogo, você já fez, sei lá, 5 substituições e tem algum atleta que tá um pouco mais cansado. E a pressão, cara, e a transição, é curioso isso, porque talvez se um jogador falha ali, é um efeito dominó, é um efeito cascata. Ficou muito conhecido recentemente a entrevista que o Daverson deu pro Sport TV, que era justamente aquela questão de que, pô, o Pedro não tem essa capacidade de pressionar. Então a gente aproveitava isso para poder sair mais rápido. Então, de fato, isso é o que a gente pensa. Por isso que não é todo jogo, porque dependendo do atleta que você tem em campo, você não consegue pressionar com ele, você tem que criar um outro tipo de estratégia. E aí, pegando esse exemplo, né? Se um jogador, imagina, o jogo de futebol já são 11-11, mas no momento que você está pressionando, praticamente são 10 pressionando 11, porque o goleiro não participa efetivamente dessa pressão lá em cima. O goleiro vai participar, é efetivo sim, ele é muito importante nas coberturas, mas ele não é um cara que, por exemplo, se você decide fazer uma marcação um pouco mais individualizada, o goleiro não vai ser o cara que vai marcar o atacante. O goleiro precisa proteger a meta. Então, se você pega equipes que utilizam o goleiro para jogar, já são 11 contra 10. Aí imagine que você tem mais um atleta que não pressiona, passa a ser 11 contra 9. E aí, assim, uma das coisas que a gente tem de característica também, né, que a nossa primeira linha de pressão, que são os atacantes, os meias ali, a gente faz uma pressão um pouco mais individualizada. E a nossa linha de trás, às vezes, ela fica um pouco mais zonal. Ela fica um pouco mais protegendo o espaço. Questão de segurança também. E aí, se você tem um atleta que não pressiona, e nessa pressão individualizada, se ele não pressiona, já é 1 ou 2 jogadores que vão ficar livres. E aí, se esse jogador fica livre e recebe a bola, se tem um que não pressionou, já tem que saltar um outro que estava marcando um outro atleta. E aí, esse atleta que estava marcando um outro já deixa um outro jogador livre. Então, assim, o futebol hoje, se você resolve pressionar, se você resolve jogar dessa maneira, não tem espaço para atleta que não pressiona. Então, talvez, se você tem um atleta dessa característica, você precisa mudar um pouco a estratégia. E o futebol hoje em dia tem muito isso sobre de você conseguir ter a superioridade numérica em alguns espaços do campo, né? E principalmente quando você usa o goleiro, você cria essa superioridade numérica. Então é sempre muito, muito complicado, é sempre um jogo de xadrez, né? E o povo fala que a tática também envolve muito essa parte estratégica, né? Exato. Então, assim, essa questão da superioridade numérica é uma coisa que os treinadores sempre buscam ter, né? Mas existe também maneiras de você... Existem outros tipos de superioridade no futebol, né? Tanto que até no livro a gente fala um pouco disso, né? De como você pode usar o espaço, usar a relação de distância a seu favor. Não que ter um jogador a mais vai ser determinante, mas isso pode ser muito importante. E aí, dentro dessa situação aí, a gente tenta traçar estratégias, tenta criar dinâmicas que favoreçam, né? Para que mesmo em caso de inferioridade numérica, você consiga ter um sucesso ali, né? Tanto defendendo quanto atacando. Então, assim, a gente consegue mexer dentro dessas dinâmicas também. Porque se fosse só superioridade numérica, nunca que uma equipe com um jogador a menos iria vencer o jogo, né? A gente tem vários exemplos aí de equipes com um jogador a menos, até com 2 jogadores a menos, conseguem fazer gol, conseguem se defender bem. Já que citou o livro, né? A gente mostra aqui pro pessoal, o livro aqui, né? Situações táticas de jogo, fase ofensiva, que você escreveu junto com o Ítalo Rezende. Queria que você falasse um pouco como é que foi a construção desse livro, né? O que é que motivou vocês a fazerem esse livro aqui. Conta um pouco da história pra gente. E destaque também que é um livro, assim, bastante moderno, assim, pô, tem QR Code, tem umas artezinhas bem bonitas, assim, então fica... algo brasileiro, né? Brasileiro, material feito aqui por vocês. Fala um pouco pra gente aí, o que é que motivou vocês a fazer esse livro? Então, cara, até falando dessa questão de ser um livro brasileiro, uma das coisas que a gente prezou também na escrita, como vocês falaram, tem os QR Codes aí, né, com os vídeos. Eu vou explicar um pouco mais depois, mas assim, a gente optou por trazer apenas vídeos de equipes brasileiras e da seleção brasileira. Isso por quê? Porque sempre existe uma discussão muito forte, né, de que é uma crítica até, assim, em boa parte ela é verdadeira, de que no Brasil não se produz muito conteúdo sobre futebol. Isso tem mudado muito. Hoje em dia existe uma produção de conteúdo muito maior, porém essa produção de conteúdo tem se limitado um pouco à rede social, a YouTube, a vídeos. E a gente acredita também que é necessária essa produção de conteúdo de uma forma mais formal, né?
que é através do livro. Então, eu e o Ítalo, a gente estudava muito a literatura espanhola, a literatura portuguesa, lia muitos livros em inglês também, tinha contato com esses livros de outros países e assim, a gente sempre ouvia muito isso, que aqui no Brasil não se produzia tanto, e é verdade. A produção que se tem de conteúdo de futebol aqui no Brasil em relação a livros, ela se limita muitas vezes a bastidor, se limita muitas vezes a biografias e não aprofunda propriamente na parte tática, né? E aí a nossa decisão foi em cima disso. A gente resolveu escrever esse livro falando sobre o jogo em si, né? Não é um jogo que vai abordar, por exemplo, bastidor de jogo. Não é um livro que vai abordar bastidor de jogo. Não é um livro que vai abordar sobre a gestão de grupo. É um livro que fala especificamente sobre tática e especificamente sobre tática ofensiva, que na verdade essa aí é a primeira unidade, né, de uma coletânea que a gente pretende lançar. A gente já está escrevendo o livro sobre situações táticas defensivas. E aí o que a gente traz aí são dinâmicas ofensivas, né? Como que você pode tentar melhorar a sua equipe, ou então quem está analisando o jogo tentar entender um pouco mais por que uma equipe faz tal coisa, por que uma equipe sai com 3 jogadores no tiro de meta, por que uma equipe coloca o goleiro mais distante do zagueiro na hora de construir. Então, assim, basicamente o livro ele fala de ideias e situações táticas e dinâmicas de jogo, desde a primeira fase de construção, que seria o tiro de meta ali com o goleiro, passando pela segunda fase de construção e passando pelo jogo interior, a gente divide em jogo por dentro e jogo por fora, né? Que é quando a gente já está na fase final ali, se a gente vai decidir atacar por dentro do bloco, através de uma bola cavada, então através de uma bola de filtração, ou vai atacar por fora, né? Chegar mais por conta de cruzamento. E dentro desses cruzamentos também a gente detalha, né? Tipo assim, que existem diferentes origens dos cruzamentos, existem diferentes destinos e por que cruzar de tal espaço do campo pode ser mais vantajoso contra determinada equipe, por que cruzar, você ter um ponta com a perna trocada, né? Por exemplo, um ponta direita com a perna esquerda, por que pode ser mais vantajoso? O que ele te traz de vantagem? E o que o ponta com a perna direita ele te traz de desvantagem e vantagem também? Basicamente, a gente não traz receita nenhuma, o que a gente tenta trazer ao longo de todo o livro são diferentes dinâmicas e o que cada uma te entrega de vantagem e desvantagem em relação à visão do jogador. Pô, se eu coloco esse atleta para receber a bola aqui nessa posição do campo, ele consegue ter uma visão maior do campo, ele consegue ver mais a zona de ataque ou mais a zona de defesa, ele consegue enxergar o adversário, o oponente e o jogador da própria equipe, ele consegue só enxergar a bola. Então, basicamente, é isso. A ideia do livro é trazer diferentes dinâmicas e em que cada um, a vantagem e a desvantagem de cada uma e esses detalhes de cada uma. Através disso, quem está enxergando o jogo pode começar a entender o jogo de uma maneira mais aprofundada e quem também trabalha com futebol pode tentar perceber o que pode se aplicar mais naquele contexto ali. E para quem quiser comprar esse livro aqui maravilhoso, pode conseguir aonde? Então, a gente iniciou as vendas, né, através do site da editora, mas os livros na editora vocês gostaram muito rápido e a gente está agora com os livros com a gente. Então pode comprar direto com a gente através do nosso Instagram, do meu Instagram pessoal lá, né, que é vinicius.argirita, ou através do Instagram do livro, que é @livro_SJ-ofensivas. E aí tem o link lá, né? O link da compra na bio lá. Clicando, a gente já pode entrar em contato direto com a gente. Então fica a dica aí para todo mundo que quiser saber mais sobre tática, para poder também cornetar da melhor maneira, né? Exatamente. Quando for cornetar, cornete direito. E a gente fala muito disso, cara, porque muitos leitores do livro não trabalham diretamente no campo. Talvez trabalham com futebol, mas não trabalham diretamente no campo. São pessoas da comunicação como vocês, ou às vezes até mesmo torcedor. E, cara, a gente reforça isso porque, por mais que, assim, eu acredito que o torcedor ele não pode perder esse lado mais passional, assim, essa questão de ter a paixão realmente pelo jogo, de ter essa visão, não necessariamente a mesma visão que a gente tem, né? Essa visão um pouco mais racional. Mas se o torcedor começa a entender melhor por que o treinador jogou com 3 zagueiros, por que o treinador colocou só um atacante, por que o treinador colocou 2 atacantes, enfim, tudo o que acontece no jogo, por que as distâncias dentro desse jogo entre os atletas estão menores, por que as distâncias estão maiores. Então, assim, quando o torcedor começa a entender isso um pouco mais, ele começa a entender que não é o treinador é burro. Ele vai começar a entender que o treinador, por mais que talvez não dê certo em determinado jogo, existe um motivo de fazer aquilo, entende? Então é importante isso, até a própria crítica. É importante pra gente, né, que quem tá criticando, quem tá comentando uma partida de futebol, quem tá comentando futebol, não é ter
pena, mas é entender por que o treinador fazer tal coisa. E nem sempre vai dar certo a ideia do treinador, a ideia da comissão técnica ali, mas existe um motivo para fazer aquilo. Então, assim, quando você lê o livro, você começa a entender um pouco mais essas coisas. Teve uma crítica, né, inclusive, que o Renato Gaúcho fez essa semana em relação a essa questão da análise, né, do jogo, enfim, que é muito fácil às vezes, né, para um jornalista, que o jornalista às vezes chega e fala, ele deveria ter feito isso, mas já depois do jogo ter acontecido, já depois do time ter perdido, enfim. E aí ele até falou, né, por que não falar isso antes do jogo? Porque se o treinador acertar, ele depois vai dizer, não, porque o treinador sabe mais de futebol do que eu, enfim. Exatamente. Enfim. E é uma questão muito interessante no futebol você também reconhecer as dificuldades que existem para você conseguir estabelecer esses tipos de táticas. A gente estava conversando aqui e eu comentei que eu sou muito fã do estilo do Jürgen Klopp, Sim. o Gegenpressing alemão, que é a pressão intensa na bola. Mas, obviamente, a gente sabe o quão difícil é isso, porque requer muito vigor físico, requer muita concentração e requer muito trabalho. E se a gente trazer aqui para o panorama do Botafogo, para um futebol de Série C, existem muitas dificuldades que impedem o Botafogo de ter uma constância maior, muitas vezes, em pressão na bola, em de ter essa tática mais refinada. Aqui no Botafogo, quais foram as dificuldades que vocês sentiram quando vocês chegaram na equipe e durante o percorrer do campeonato? Então, cara, assim, particularmente... eu acredito em algumas coisas e uma dessas coisas, né? Acho que o futebol... eu tenho certeza que o futebol, qualquer tipo de resultado que você tenha, ele depende ele é multifatorial, né? Nunca vai ser um único fator que vai influenciar. Mas, assim, eu acredito que uma dificuldade aqui no Brasil sejam as viagens longas, as logísticas, né? Principalmente das equipes do Nordeste. A gente, por exemplo, fazia muitas viagens de madrugada e era o que tinha, sabe? Não tinha como mudar, porque era o horário do voo que existia ali. E aí, muitas vezes, muitas conexões longas. Às vezes a gente tinha que fazer, por exemplo, para a gente jogar no norte, a gente tinha que ir lá em Brasília ou então em São Paulo para depois de lá pegar um outro avião. Então, assim, por mais que muita gente ache que isso é tranquilo porque tá dentro do avião ali, mas é muito desgastante. O atleta ter que acordar de madrugada, ele ter que... Porque o descanso também é uma coisa que é muito importante quando a gente fala de pressionar, né? Depende muito do vigor físico. E o descanso, a gente brinca que descanso é treino, né? Porque o atleta ele precisa recuperar. A partir do momento que ele tem um estímulo, ele precisa recuperar desse estímulo para poder ter uma progressão e ter uma melhora ali no nível de desempenho dele, né? Então, assim, essas viagens assim, é uma das coisas que eu acho que é bem difícil, é bem desgastante. O atleta também não consegue compensar esse sono que ele perde ao longo da noite. Ele não consegue compensar isso durante o dia. Ele não consegue. Existem outras questões também, né? Que nessas próprias viagens, às vezes, é um pouco mais difícil do atleta se alimentar da maneira que ele se alimenta quando está em casa ou então no hotel. Existem algumas questões. Existe questão de característica de jogador também, como eu falei, né? Dependendo da característica do atleta ali. E assim, essa é uma questão muito complicada que a gente conversa muito dentro da comissão, porque às vezes você sabe que um atleta tem um determinado problema, certo? Mas ele te entrega muitas outras coisas que não é porque ele talvez não seja tão bom em alguma coisa que você vai tirar ele. Vou te dar um exemplo. Imagina com um lateral que tá te entregando muito ofensivamente e ele tem problemas defensivos. Uhum. Talvez, cara, ele te entrega tanto ofensivamente que por mais que você saiba que ele tem esses problemas defensivos, você tente corrigir isso. E é uma questão que é possível corrigir, mas demanda tempo. Mas mesmo você sabendo que esse atleta tem esse determinado problema, essa determinada dificuldade em algum aspecto, você precisa manter ele no time porque ele te entrega muito mais em outras coisas, entendeu? Então, assim, talvez em alguns momentos a gente abria mão de um atleta que pressionava um pouco mais forte, porque a gente precisava de uma determinada característica e esse outro atleta entregava mais do que um outro que pressionava tanto quanto, tanto pressionava mais do que esse outro atleta que estava em campo, entendeu? Então, assim, a gente precisa tomar muito tipo de decisão assim dentro do jogo, então assim, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras, entendeu? Então a gente fala muito também até que futebol é cobertor curto, né? Às vezes você vai cobrir a cabeça e vai destampar o pé, né? Você vai cobrir o pé e vai destampar a cabeça, então assim, isso também teve muita influência. Às vezes a gente abriu mão de alguma determinada característica para poder ter um atleta que entregava outra. Então, tudo isso influencia, cara. A questão de alimentação, a questão das logísticas também. Um calor muito intenso também aqui no Brasil, cara, que se você for comparar com a Europa, claro, também existe o calor, né? Mas talvez não seja o mesmo que aqui, e talvez não na mesma proporção e na mesma frequência, né? A gente pegou esse ano jogo em Belém, muito calor, jogo em Manaus, e assim, é um calor
absurdo, cara. Você imagina, a gente que já não joga, a gente que tá, tipo, na rua, a gente já sente um calor absurdo, chega até a passar mal com isso. Você imagina o cara que tá jogando. Tanto que esse ano lá em Manaus, a gente teve atleta que passou mal, foi pro hospital. Não da nossa equipe, até porque a gente teve o exemplo do Volta Redonda, que um atleta passou mal. E isso é uma das coisas também que você tinha até perguntado da função de comissão técnica, né? Quando a gente foi jogar lá, a gente entrou em contato com alguns atletas do Volta Redonda para saber o que eles faziam. A gente conversou com alguns atletas da nossa equipe também que já tinham jogado lá, o que eles faziam para tentar minimizar e tentar diminuir esse efeito do calor, né? Então, assim, a gente teve uma suplementação totalmente diferente nesse jogo. A questão de hidratação mudou toda ao longo do treino, da semana de treinamento, dos treinos lá em Manaus também, do jogo. Porque o atleta também, não adianta também você querer dar uma suplementação para ele no dia do jogo. Às vezes o cara não vai se adaptar àquilo. Então a gente tenta ter uma adaptação ao longo da semana. E aí ao longo da semana eu conversei com alguns atletas para saber o que poderia ajudar. Alguns atletas já tinham passado por aquilo. E então assim, você vê que a gente tem que se preocupar com essas questões até climáticas para saber a maneira que você vai jogar e se você vai conseguir fazer isso. E assim, nenhuma equipe, eu te garanto isso, nenhuma equipe assim... consegue, por exemplo, se pega um calor igual a gente pegou lá no primeiro jogo, por exemplo, né? Consegue pressionar o jogo todo. Não consegue porque é humanamente impossível, cara. Realmente... Então, assim, são algumas das questões que influenciam muito, talvez, assim, no tipo de jogo que é praticado no Brasil. Também o tipo de campo também, muita coisa influencia, cara. Perfeito. E aí, falando um pouco mais sobre essa fase final aí do Belo na Série C, pegando também até o apanhado geral da competição. A gente viu que o Botafogo começou o campeonato muito bem, enfim. E nessa segunda fase, a equipe começou com uma vitória e depois veio numa sequência aí de derrotas, 5 derrotas. Dentro da tua análise, dentro daquilo que tu pôde observar, até mesmo do desempenho da equipe, né? Você até comentou com a gente, né, que de um jogo para o outro vocês fazem essas análises, buscam fazer essas correções dos erros que a equipe cometeu. Na tua perspectiva, o que foi que faltou para o Botafogo nessa segunda fase da competição? Por que talvez a equipe não conseguiu ter o desempenho esperado nessa última fase do campeonato? Sim, então, mais uma vez eu vou falar da questão multifatorial, né? Eu acho que muita coisa influencia nisso, né? E assim, particularmente eu não posso analisar o futebol só pelo resultado em si, porque eu acho que teve muitas partidas nessa segunda fase que a gente foi muito bem, mas aí entra a questão do aspecto mental também, porque, por exemplo, o jogo contra o Volta Redonda foi um jogo que a gente ficou muito com a bola, a gente conseguiu criar muitas oportunidades, mas a gente não conseguia definir tão bem ali. E isso também talvez tenha sido uma coisa que pesou a gente não definir tanto o jogo, né? A gente criava as oportunidades e não definia. E a questão mental também pesou, cara, principalmente depois do gol que a gente sofreu contra o Paysandu lá, né, no último minuto, porque foi um jogo que a gente também tinha jogado muito bem, a gente estava jogando contra 50 mil torcedores, foi um jogo muito difícil pra gente, mas que a gente conseguiu criar chance, que a gente conseguiu defender bem, mas entra a questão mental também, questão de concentração, porque você imagina, cara, o atleta ficar 90 minutos concentrado e com a equipe, com a torcida jogando contra. E aí acaba que naquele último momento ali a gente sofreu um gol, assim, que questão de falta de concentração mesmo. Porque é difícil, cara, você manter aquele jogo que, se eu não me engano, teve mais de 100 minutos. Foi. Você imagina o atleta... E o futebol tem uma questão que é muito importante, cara, porque você imagina, um jogo de 100 minutos, às vezes 2 segundos é determinante para mudar o resultado da partida. Então, o que eu acredito que foi ali, a gente tem uma sequência, se eu não me engano, de 2 escanteios contra, e aí no terceiro... e a gente tinha defendido bem esses 2 escanteios. Uhum. A gente tinha defendido bem esses 2 escanteios. E aí numa questão de 2 segundos ali. E aí muita gente quer culpar o atleta e tal. Tudo bem, a comissão técnica tem responsabilidade. O atleta também tem responsabilidade disso. Mas é realmente muito difícil, cara. Porque também foi uma situação rápida. Que o Gandula botou a bola rápido ali. E a gente estava se organizando. Até teve a impressão, não sei se foi isso, Vinícius, mas eu acho que, se eu não me engano, os jogadores do Botafogo acharam que teve um toque do jogador do Paysandu. Sim, e teve essa situação também. Teve essa situação. Porque às vezes o torcedor acha que, tinha que ter olhado, isso aí é falta de respeito. Não, às vezes não é isso, cara. Às vezes o atleta realmente na hora ali, ele é questão de milésimo de segundo e o futebol é determinado nesses segundos aí. Mas ainda assim, cara, eu acredito que a gente fez boas partidas. Acho que a gente fez uma boa partida contra o Paysandu aqui. E então, assim, eu não consigo avaliar só pelo resultado. Eu acredito que a gente fez boas partidas. Depois, a questão mental, por conta de você estar perdendo com frequência, acaba pesando também, que o futebol é muito disso. O futebol não é só tático nem técnico, o futebol é psicológico também. Então, isso acaba influenciando na confiança do jogador, até na confiança da própria comissão, enfim.
Eu acho que isso pesou um pouco. Não acho que a gente tenha feito partidas ruins. Mas o futebol é também apaixonante por isso, né? Às vezes, da mesma maneira que a gente perdeu esse tipo de jogo, teve jogo que a gente ganhou também ao longo da temporada, que a gente não jogou tão bem quanto o adversário, a gente foi lá e ganhou o jogo. Isso faz parte do esporte. Não é querer tirar o mérito do adversário e tirar a nossa responsabilidade, não é, porque o futebol realmente ele é marcado por essas coisas. Às vezes o adversário vai chegar uma vez no seu gol e vai fazer da mesma maneira que a gente perdeu esses jogos, talvez jogando bem, a gente ganhou o jogo também na primeira fase assim, que a gente não jogou tão bem, o que o adversário estava melhor que a gente foi lá e matou o jogo, porque o futebol permite isso. O futebol permite você fazer 6 boas partidas e você perder as 6. Não é um esporte que a gente conversa muito sobre isso, né? É um esporte de pontuação baixa. No basquete, por exemplo, que é um esporte de pontuação alta, quase sempre o favorito vai vencer. No futebol, nem sempre a equipe que jogou melhor... Não estou dizendo que a gente jogou melhor que todas as equipes, não, pelo amor de Deus. Estou falando que até nos jogos que a gente foi bem, a gente perdeu porque talvez entrou uma questão mental também. E depois de toda essa sequência de derrotas e essa fase final da Série C, o clube confirmou ontem a saída sua saída e a do Felipe Surian, de toda a comissão. E aqui a gente ficou se perguntando assim, cara, como seria um ano inteiro com o Felipe Surian e toda a sua comissão à frente do Botafogo? Mas a gente não vai ter essa resposta, né? E eu queria saber de você se essa saída, que nem a gente sentiu, teve um gostinho de cara, poderia ter continuado, a gente poderia ter ficado mais tempo, ou você acha realmente que era para acontecer? Era algo que tinha que acontecer, o ciclo se encerrou aqui? Assim, na verdade, essa questão de renovação, de ficar ou não, assim, eu particularmente, como eu falei, né? Eu e o Felipe, a gente tem uma parceria muito grande, a gente conversa e tal, mas eu deixo pra ele tomar todas as decisões, sabe? Fico bem à vontade com qualquer decisão que ele toma de ficar ou não. Assim, em relação a ficar ou não, a gente, por conta de eu estar no futebol, às vezes a gente já espera algumas coisas, né? Tipo assim, a gente sabe que pode acontecer de ficar ou não. No futebol muda muito isso. Isso é muito... acaba sendo bem flexível em relação a isso, né? Cara, o que eu posso falar aqui do Botafogo, que a única coisa que eu fiquei triste é que talvez tudo que a gente fez, isso eu falo até em relação à torcida mesmo, né? Talvez essa fase final aí apagou tudo que a gente fez desde lá do início, sabe? Porque a gente chegou realmente... vamos dizer assim, era terra arrasada, né? Porque realmente é uma equipe que vinha muito mal no Paraibano. A gente tentou fazer toda essa reformulação, trazendo alguns atletas, ficando com alguns que já estavam aqui, confiando nesses atletas. A gente ouvia de torcedor, quando a gente chegou aqui, que tinha medo de não ficar nem na Série C, né? Existia esse medo. Então, assim, a gente... É o que eu falei, eu acredito que o nosso trabalho foi muito bem feito. A gente foi a única equipe da Série C que ficou em todas as rodadas na primeira fase, na zona de classificação. E isso é muito difícil, porque foi uma Série C muito competitiva. A gente vê equipes que ficaram de fora da fase final, como CSA, Náutico, equipes de camisa, o Remo, equipes de camisa, equipes de torcida e equipes que investiram muito mais alto que o Botafogo. Se a gente pega a folha salarial dessas equipes, todas são absurdamente maiores que a do Botafogo. E a gente conseguiu chegar. E nessa fase final aí, o fato de a gente ter perdido vários jogos, né? Talvez apagou a visão que eu tenho, que pra muita gente apagou tudo que a gente fez lá. Então o que eu fico triste é só isso. Não é questão de ficar ou não. Isso aí pra gente... até porque a gente vai tomar algumas decisões agora sobre o prosseguimento da carreira, né? O Felipe vai decidir algumas coisas. Então, em relação a ficar ou não, a minha maior tristeza não é nem essa. A minha maior tristeza é talvez ter apagado pra torcida ou pra alguém, assim, enfim. Tudo que a gente fez atrás. Eu acho que o futebol não pode ser analisado por 6 jogos. A gente teve 25 partidas no campeonato. E se você pegar para analisar 6, se essas 6 forem determinantes em relação às 19, eu acho que isso não é o correto. Então a minha maior tristeza é talvez ficar uma imagem ruim assim dentro da torcida, assim, dentro do clube, por conta dessa fase final. E não é nem necessariamente o fato de ficar ou não, é mais essa questão da imagem final que fica mesmo. Perfeito. E aí, acho que... Não sei se o Léo vai ter mais alguma pergunta depois dessa, mas queria perguntar para você como é que você se sentiu, como é que foi essa experiência aqui no Botafogo, como é que você vê essa experiência também agregando para a tua carreira, né? Quais são os próximos passos, quais são os próximos objetivos aí? Fala um pouco pra gente aí o que é que você... Cara, o que eu posso falar aqui é que a experiência foi fantástica e que a gente sai, assim, com uma sensação de evolução muito grande, sabe? Em relação a algumas coisas a gente não pode falar aqui, mas que a gente reflete sobre que a gente poderia ter feito alguma coisa diferente ou
ou que algumas pessoas que a gente depende poderiam ter feito algumas coisas diferentes. A gente reflete muito sobre isso, mas assim, foi uma experiência fantástica por essa sensação de evolução, de saber que algumas coisas a gente vai evoluir, e a gente já evoluiu, mas foi uma experiência fantástica que eu particularmente eu sou apaixonado pelo Nordeste, né? Eu sou mineiro, mas eu sou muito apaixonado pelo Nordeste, sou apaixonado pelas torcidas do Nordeste. Então, como eu falei lá atrás, né? Quando a gente teve a proposta do Botafogo, a gente não teve dúvida muito por conta disso, de estar no Nordeste, ter a torcida aqui também que é apaixonada. Por mais que seja num momento ruim, seja uma coisa que às vezes desgasta um pouco, mas a gente acredita que tem muito mais bônus do que ônus, né? Morar em João Pessoa também, que é uma cidade maravilhosa. Hoje em dia eu falo para todo mundo que talvez seja uma das melhores cidades do Brasil, assim, né, para se morar. Foi uma experiência fantástica. Então, as pessoas também, eu me identifico muito com as pessoas daqui, porque é muito parecido com o povo mineiro, sabe? É um povo acolhedor. A culinária também não é igual a culinária de Minas, mas é uma culinária também que é bastante atrativa. E eu falo por isso porque eu acho que a experiência ela tem que ser completa, né? Não se resume só ao futebol em si. E a gente viver também, né? Tanto que eu confesso que uma das minhas tristezas também de não conseguir o acesso é muito por conta da cidade e da torcida, cara. Porque é um clube que nunca conseguiu esse acesso, né? Tá na Série C há 11 anos também. O fato de não conseguir trazer pro povo, assim, essa alegria, né? Que eu sonhava, cara, em a gente ter o jogo do acesso e depois estar todo mundo na orla comemorando, de estar lá, a avenida lotada. Então, assim, é uma das minhas tristezas, porque realmente eu gosto muito do povo daqui. Eu acho que o povo, por mais que talvez precisasse abraçar um pouco mais o clube, a cidade merece, o povo merece isso, e acredito que uma hora vai acabar acontecendo, mas eu fico frustrado de não ter conseguido trazer isso para a torcida nesse momento. Mas a experiência foi fantástica. Eu acho que é isso, né, Ramon? Acho que a gente conseguiu abordar tudo aqui, falando de tudo. Muito obrigado, Vinícius, pela entrevista. Muito obrigado por ajudar o projeto aqui do Mais Foot também a crescer. Exato. Sua presença também é muito ótima aqui pra gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Léo. Obrigado, Ramon. E precisando, conte com a gente aí mesmo. Agora a gente vai estar um pouco mais distante fisicamente, né? Mas hoje em dia com rede social aí, com WhatsApp, Instagram, enfim, tudo é possível manter o contato. Então, conte comigo pro que for necessário aí. Valeu, sucesso, Vinícius. A gente deseja aí todo sucesso do mundo pra você, pro Felipe Surinha aí, pra toda a comissão técnica. E é isso, né? O nosso Mais Foot vai ficando por aqui, Léo. Pois é, Ramon. Mais um episódio concluído, né? Um episódio muito especial, uma entrevista muito boa com o Vinícius. E você que acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que você compartilhe esse episódio com todos os seus amigos lá. Manda aí nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, tudo certeza. Que tiver aí, manda, pessoal. E muito obrigado aqui por acompanhar o Mais Foot. Semana que vem a gente está de volta, né? E também, se você está conhecendo o Mais Foot pela primeira vez, basta você procurar aqui, seja no YouTube, seja no Spotify, ali no podcast Mais Foot. A gente tem uma gama de episódios de vários assuntos. Interajam, compartilhem, comentem. A gente também quer saber a opinião de vocês sobre o episódio, tá certo? Sempre tem enquete, né, Léo? Com certeza. Sempre tem enquete no Spotify, então participem, gente. Vou botar uma enquete boa lá. Simbora. Participem aí que vocês ajudam e agregam demais com isso aí. É isso. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu.